Tudo bem, gente? É o seguinte, hoje o assunto é orações subordinadas substantivas, certo? Isso aqui é uma estrutura, tá? Uma estrutura da língua portuguesa. Então, é um jeito que a gente tem de se expressar. Pela escrita, pela fala, e a gente usa isso o tempo todo, mas a gente não se dá conta muitas vezes, certo? As substantivas são aquelas que têm a palavrinha que, como conjunção integrante. Existe a palavrinha ser também, algumas outras palavrinhas, vamos trabalhar com a palavrinha que, ok? É provável que você fique até amanhã. É uma estrutura de frase, tá vendo? Eu tenho aqui é e fique. São dois verbos. Então, duas orações que estão conectadas pela palavrinha que. Certo? Então, é provável, é uma oração. A outra oração, que você fique até amanhã, outra oração. Elas dependem uma da outra para que tenha um sentido completo, tá certo? Então, elas estão dependendo uma da outra. Então, como é que a gente vai nominar esse tipo de oração, esse tipo de estrutura? Tá certo? Então, assim, eu tenho uma oração principal, é provável, é a oração principal desse período, certo? E que você fique até amanhã é a oração subordinada. Como na oração principal eu não tenho sujeito, tá vendo? O que é provável? Não tem sujeito. Então, o sujeito é a outra oração. Essa oração aqui é o sujeito dessa, certo? Se é o sujeito, a minha oração subordinada, substantiva, vai se chamar subjetiva. Existem algumas gramáticas que trazem sujeito oracional. Tá valendo também, tá? Mas vamos pela oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque essa oração aqui tem uma função de sujeito em relação à primeira, que é a principal, chamada oração principal. Tá certo? Outro tipo de oração é esse aqui, ó. Ele disse que você ficaria até amanhã. Ele disse, é a oração principal. Mas disse, quem diz algo. Diz o quê? Que você ficaria até amanhã. Essa oração aqui completa o verbo dizer, aqui, ó, da primeira oração. Certo? Se completa o verbo dizer, é objeto direto. Mas uma oração pode ser um objeto direto oracional ou oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que direta? Porque não tem uma preposição entre o verbo e a conjunção que. Se houvesse uma preposição, ela seria indireta, certo? Neste caso, por exemplo, ele duvidou de preposição, que, conjunção, e o verbo duvidar. Ele duvidou de que você viesse hoje. Ele duvidou, oração principal, de que você viesse hoje. Essa oração, gente, completa o verbo duvidar com preposição. Quem completa verbo com preposição é o objeto indireto. Mas se esse objeto indireto vier através de uma oração, eu tenho um objeto indireto oracional ou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Então, essa sempre vem com preposição. Essa também. Ó, só que agora eu não tenho mais um verbo aqui, eu tenho um substantivo. Ele tinha dúvida. Se ele tem dúvida, a palavra dúvida é um substantivo. Ele tinha dúvida de que você viesse hoje. Então, aqui, essa oração aqui, ó, que está completando essa, ela está vindo depois de um substantivo, tá vendo? Então, ele tinha dúvida, eu tenho que saber dúvida de quê, né? Então, essa oração aqui, ó, ela completa o nome. Então, ela vai se chamar oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tá? Lembra que, ó, aqui, duvidou é verbo, o verbo duvidar, certo? Então, a ideia aqui é muito semelhante, né? Mas a estrutura é diferente. Então, aqui eu tenho uma estrutura como um verbo,
que pede complemento, e aqui eu tenho uma estrutura com um nome, muito similar ao verbo, que pede complemento. Então, verbo que pede complemento, objetiva indireta. Nome que pede complemento, completiva nominal. Simples assim. Ela publicou uma notícia que o meio ambiente pede socorro. Aqui, gente, olha, eu tenho duas orações, o verbo publicar, tá? O verbo pedir. Então, duas orações. Qual é a relação entre elas? A relação entre elas é que a segunda oração, que é a partir da conjunção que, ela explica, ela esclarece a palavra notícia. Então, se ela esclarece uma palavra anterior, ela, né, se ela amplia esse sentido, ela vai ser um aposto. Só que ela é um aposto, só que em forma de oração, certo? Então, ela não pode ser chamada só de aposto, já que ela é uma oração. Mas ela é uma oração que funciona como aposto. Então, a gente vai ter aqui uma oração subordinada, substantiva, apositiva, que funciona como aposto, certo? Muito bem. Minha vontade era que você ficasse até amanhã. Olha um gato. Minha vontade era que você ficasse até amanhã. Era é o verbo ser, né? E o verbo ser é um verbo de ligação. Então, o que vem depois do verbo de ligação é um predicativo, certo? Predicativo do sujeito. Porque aqui, olha, minha vontade era. Então, o que vem lá depois do verbo ser é, na verdade, uma característica, né, do meu sujeito aqui, minha vontade. Então, o que tá lá está caracterizando aqui a minha vontade, o meu sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Só que é um predicativo do sujeito que vem em forma de uma oração. Então, eu vou chamá-lo de oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Então, são 6 tipos de oração, tá? Então, vamos revisar rapidinho? Então, a gente tem subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, por causa da preposição, completiva nominal, certo? E completa nome, apositiva, porque esclarece o nome, e normalmente essa aqui vem com esses 2 pontinhos marotinhos aí. E a última, predicativa, por causa do verbo de ligação. Tudo bem? Então era isso. A aula de hoje era essa. Bons estudos e até mais.